que é muito interessante. Tá? Agora, vamos lá. Eu quero falar de uma coisa aqui. Tá? O porquê que a portaria 1104 é uma portaria de exceção. Tá? E vocês vão entender o porquê agora. E eles sempre negaram, não é de exceção, comprovo que é de exceção. Eu vou ler para vocês primeiro o ato institucional número 1. O ato institucional, vê lá no artigo 8º, que diz todo aquele atingido por ato institucional, não só o ato institucional, como também todo e qualquer ato político, tudo isso aí, todo aquele atingido tem direito à anistia. Isso é o que diz o artigo 8º. Né? Então, muito bem. Então, o doutor Leandro chegou aqui agora, que foi ótimo. Eu vou ler para vocês o porquê que o ato é de natureza política. Tá? Vocês vão entender isso agora. Tá? Eu gostaria muito até que essa tese que eu estou levantando fosse uma tese que os outros advogados a esposassem também, para a gente começar a ter uma linha de atuação, até em termos de uma ação rescisória. A ação rescisória ela pode se dar quando há fato novo, né? E, nesse caso, como existe uma nulidade berrante, quer dizer, uma coisa assim gritante, tá? Que é o que aconteceu na 817/38, e eu vou ler para vocês vão entender. Ato institucional número 1, de 9 de abril de 64. Tá? Esse ato institucional ele vigorava por 6 meses. Ele vigorava por 6 meses. Ele termina dia 9 de outubro de 64. Então, como é que eles podiam fazer alguma coisa diferente, tirar pessoas, modificar? 3 dias depois, eles baixam a portaria 1104, já que não tinha um ato institucional. O artigo 7º do ato institucional diz que ficam suspensos por 6 meses as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade e estabilidade. Então, aqui no ato institucional, ele está cortando a tua estabilidade. Então, toda aquela turma de 57, que tinha 9 anos, 6 meses e 1 dia, essa turma toda, ela já teve cortada aqui a vitaliciedade e estabilidade. Então, quando lá diz, era o antigo artigo 135 da 6880, era da 6880 que dizia 6 meses e 1 dia para todos os efeitos legais será considerado como 1 ano. Então, se ele tinha 9 anos, 6 meses e 1 dia, o caso, por exemplo, do Mouse Marquesetti, que nós ganhamos, ele tinha 9 anos, 6 meses e 7 dias. É considerado como 10 anos. 10 anos é estabilidade. Mas o AI1 cortou a estabilidade. O AI1 cortou, falou que não tinha mais. Tá? Mesmo sendo uma garantia constitucional ou legal de vitaliciedade e estabilidade. Isso é interessante, porque já começa aqui, todos aqueles atingidos nesse período já passam a ter direito. Mesmo a 1104 sendo uma portaria administrativa e por aí vai. Tá? Aí, atenção que já começa a ser um outro fato melhor. O presente ato vigora desde a data de 9 de abril até 31 de janeiro de 66. Isso quer dizer o seguinte, que até 31 de janeiro de 66, o AI1 valia. Se valia o AI1 até 31 de janeiro de 66, todo aquele que foi dispensado até 31 de janeiro de 66 tem direito. E todo aquele que entrou até 31 de janeiro de 66 estava entrando na vigência de um ato institucional. E como o artigo 8º, doutor, interessante isso, o artigo 8º diz que aqueles atingidos por ato institucional. E como vocês entraram, aqueles que entraram a primeira de 65, o Washington Zuck, por exemplo, é um deles, como entraram na vigência do ato institucional, de repente ele entrou quando já tinha suspensa a garantia constitucional de ser vitalício e ter estabilidade. Então, ele já entra aí já sem Constituição vigorando, quer dizer, se a garantia dele está vigorando. Então,
a própria portaria 1104 não podia dizer que, olha, ele pode ficar até 8 anos, ele pode ficar e a partir daí, ir para a estabilidade. Ele não ia nunca, porque o próprio AI1 dizia que ele não ia ter estabilidade. Então, o AI1 corta a portaria 1104, o direito da vitaliciedade e da estabilidade. Se corta, é de natureza política. Então, não precisa você dizer que eu fiz o ato, eu participei, ou eu tive isso. Ao entrar, já entrou baixo um ato institucional. É interessante essa colocação, que as pessoas não se tocam, que vigoraria até 31 de janeiro de 66. Atenção aí que houve a modificação até da lei, do serviço militar, que foi em janeiro de 66. Por coincidência, com a maior coincidência, quando chega em janeiro de 66, entra a nova lei de serviço militar. Tá? Agora, eu vou dar prosseguimento a essa tese, porque é uma tese diferente de todas que estão por aí. Vamos ver o adicional número 5, está aqui, ó, adicional número 5, está vendo? Está aí. Adicional número 5. Vamos ler essa parte aqui, ó. São mantidas a Constituição de janeiro de 67 e as constituições estaduais. O presidente poderá decretar intervenção do Estado e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais e dar outras providências. Ou seja, ele podia fazer o que ele quisesse. Tá? Isso num ato de 68, 13 de dezembro de 68. Então, aqueles que ele quisesse que não continuasse, ou que os comandos quisessem, não ia continuar com base no adicional número 5. Tá? É interessante que, se nós seguirmos essa linha de raciocínio, e diz o seguinte, eu até marquei aqui numa parte, eu marquei. Está aqui marcado, está marcado. Olha lá, vai lá no artigo 6º. No artigo 6º, o adicional número 5, de 10 de dezembro de 68, ele dá continuidade, ele tem continuidade, ele vigora, no artigo 12, diz que o presente adicional entra em vigor nessa data, revogada as disposições contrárias. No 11, diz que exclui-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Tá? No 10º, fica suspensa a garantia de habeas corpus, no caso de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Então, ele vem dizendo o seguinte aqui, ó, que ele pode fazer o que ele quiser, que não tem nenhum problema. E no artigo 6º, que é interessante para nós, da portaria atingidos pela portaria 104, diz o seguinte, ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício de funções por prazo certo. Então, aquela garantia que nós tínhamos, tá aqui, você tem um emprego, o emprego é vitalício, deixou de ser nesse momento. Você não pode ser mudado de um lado para o outro. Pode, tanto que mudaram o Zé Maria, tiraram o Zé Maria lá de Fernando, jogaram lá em Pernambuco, depois queriam mandar para Natal, depois voltar para Pernambuco, depois para Fernando. Por quê? Baseado no artigo 6º. Esse artigo 6º aqui é que permitia que fizesse qualquer coisa. Não precisava nem explicar para o soldado ou para o cabo. Simplesmente falava, estou usando conforme a lei. Que lei? A lei era o artigo, o AI-5, de 68, que permitia que fizesse isso. Começaram a entender como foram atingidos por ato institucional? É que vocês não sabiam, quer dizer, ninguém se ateve ao fato que o ato institucional ele permitia que fizesse tudo isso e o comando não tinha que dar explicação nenhuma. Já estava escrito lá, podia fazer. Tá? Então, é bom porque toda a turma de 57, que em 67 teria estabilidade,
perdeu a estabilidade em função do ato institucional. Entende? Então, isso aí é interessantíssimo para a turma de 57, porque é que eu estou assinando ao mesmo tempo aqui, que aqui a gente faz 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? A gente faz 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Já estou assinando aqui, assinei, está aqui. Tá? Então, um momentinho só, por favor. Esse artigo 6º do Adicional, a número 5, que possibilitou, primeiro, acabar com a estabilidade dos praças de 57. Tá? E de 58, porque o artigo institucional é de 3 de dezembro de 68. Então, os praças de 68 perderam a estabilidade aí. Então, eles foram atingidos por um ato institucional. Entendeu, doutor Leandro? Sim. Eles foram atingidos por adicional. Não, olha, saiu já, vai para a rua. Vai para a rua por quê? Você não tem mais estabilidade. Mas já estou com 9 anos, não importa, não tem estabilidade. Vai para a rua. Tá? É interessante isso. Agora, aqui no parágrafo 1º desse artigo 6º, no inciso 1º, diz o seguinte: atenção, que essa é a parte mais importante. O presidente da República poderá, mediante decreto, demitir, remover, aposentar, atenção, demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das garantias referidas nesse artigo. Ou seja, poderia demitir qualquer um, expulsar, licenciar, podia fazer o que quisesse, que era o que dizia o artigo 6º do AI-5. Tá? Aí ele continua: transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias militares, assegurados, como for o caso, os vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço. É o seguinte, que nesse parágrafo 1º, inciso 1º, ele ainda diz isso: pode transferir para a reserva, tá, ou reformar militares. Está escrito aqui, quer dizer, onde vocês, da 1104, tá, caíram exatamente nesse ponto aqui. Pelo AI-5, eles pegaram, olha, isso aqui é de dezembro de 13 de dezembro de 68. Esse AI-5 diz que você podia ir para a reserva, tá? O presidente poderá, mediante decreto. Tá? E é interessantíssimo pelo seguinte: eu vou ler agora onde primeiro eu vou dar um cascudo num advogado aqui que está falando na sala de transmissão. Eu vou dar um casquinho daquele bem dado na cabeça, porque não pode, né? Ou a gente fala, ou ele fala. Tá? Então, foi embora correndo, já não tomou casquinho. Tá? Até porque eu sou contra a tortura. Vamos lá, então. Agora eu vou ler um outro fato para vocês. Se vocês se ativerem ao decreto Lei 1029, tá? O que é o decreto 1029? O decreto 1029, tá? Esse decreto é de 21 de outubro de 69. 69. Ele diz o seguinte, ó: os ministros da Marinha de Guerra, era Marinha de Guerra, ótimo, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhe confere o artigo 3º do ato institucional número 16. Então, nós já estamos agora falando do ato institucional número 16. Tá? Já em 21 de outubro de 69. Tá? Ele, usando as atribuições do artigo 3º do ato institucional 16, que é de 14 de outubro de 69, combinado com o parágrafo 1º do artigo 2º do ato institucional número 5. Vamos lá. Parágrafo 2º. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias, de Câmara de Vereadores, por ato complementar em estado de sítio ou fora deles. Tá? É interessante isso. Parágrafo 1º, que ele cita aqui na 1029, no decreto de 1029, de 21 de outubro de 69. Lembrando que no artigo 6º,
parágrafo 1º, ele diz: o presidente da República poderá, mediante decreto, esse decreto 1029 é um decreto-lei, é um decreto. Tá? Onde ele diz aqui no artigo 6º, aqui do AI-5, que poderá transferir para a reserva, demitir, aposentar e acabar com a estabilidade, para fazer tudo. Então, aí nós já estamos falando de 68. E o decreto 10.029, de 21 de outubro de 69, o que é esse decreto? Esse decreto é o Estatuto dos Militares, que só foi ser revogado pela 5774 de 71. Está começando a entender onde eu estou chegando? Então, ele mesmo está falando aqui que todo aquele pessoal que entrou até 71, até a vigorar a lei 5774, 71, todo esse pessoal está entrando baixo adicional e está saindo baixo adicional. Não só aquele anterior, tá? o que ia até janeiro o AI1, que vigorava até janeiro de 66, como depois, com o outro decreto, o 1029, que vigora até 71. Está entendendo? Que ele diz aqui, conforme o artigo 3º do adicional 16, combinado com o parágrafo 1º do artigo 2º do AI 5. Então, tudo até 71, nós estamos falando de adicional. Sendo que o decreto-lei 1029, que era o Estatuto dos Militares, a turma de 69, a primeira turma de 70, ela entrou, a primeira de 70, a segunda de 70, a primeira de 71 e a segunda de 71, elas entraram baixo um decreto-lei, tá? Quando vigorava um decreto-lei que foi baixado por ato institucional e ato complementar. Por dois atos institucionais, o ato institucional 16 e o ato institucional número 5. Eles é que, é interessante, são 4 turmas, já lá em 71, tá? Que acabou saindo, eles acabaram saindo em 79, né? Ou menos, 78 mesmo. Então, todo esse pessoal entrou base o AI1 e o AI16. Tá? Então, tudo adicional. E o artigo 8º dessa DCTs diz que aqueles atingidos por adicional, não, o artigo 8º ele não fala que aqueles que foram demitidos ou excluídos por adicional ou constitucional, ou complementar, digo. Ele diz que aqueles atingidos. Se você entra e aqui no decreto 1029, acredito que seja o artigo 54, deixa eu ver se é o artigo 54. É o que fala da estabilidade. Tá? Eu acho que esse é o artigo 54, sim. Deixa eu ver aqui, que a gente fica estudando essas coisas, fica doidinho, tá? Não é o 74, não. Tá? É o remuneração, isso é a parte da remuneração dos direitos. Tá? Olha só, 10.029, dos direitos, artigo 52, são direitos militares, ressalvadas as limitações impostas em leis específicas. Quer dizer, o AI1 e o AI16, tá? Foram leis vigorando, né? Que tinha uma especificidade. Dizia que você não tinha assegurado mais estabilidade. Mas no artigo 52, aqui na letra B, diz direito, estabilidade quando praça, com 10 anos ou mais de efetivos serviços, obedecida às condições previstas em lei e regulamento. Então, ele volta a dar estabilidade, o 1029, ele dá estabilidade para quem tem 10 anos. A turma de 57, 58, por aí vai, volta a ter estabilidade. Tá? Mas, no entanto, essa turma, como isso aqui essa lei, é interessantíssimo isso, cara. Eu realmente adoro esse assunto.
como essa lei é de 29, de 69, quem completou 10 anos ou 9 anos e 6 meses lá em 68 ou em 67, não podia ter saído, porque aqui a lei em 69 dizia que tinha estabilidade. Tá? Mas só que, anteriormente, pelo ARI 1, não tinha estabilidade. Então, se ele não tinha estabilidade, tá? Foi atingido pelo ARI 1. Foi atingido pelo ARI 1. Está aqui, é o que diz a lei aqui, adicional número 1 de 64. Tá? E o adicional número 5 de 68. Tá? Esses dois, o AI5 de 68, tira a estabilidade. Acaba com a estabilidade das pessoas. Mas quando chega em 69, ele diz que tem estabilidade. Mas só que o ato institucional número 5, de 68, ele ficou vigorando. Ele ficou vigorando até enquanto podia, ali, até chegar em 85, até a Nova República. Entendeu? Ele ficou vigorando. Entende? É interessante. Tanto que, quando chega em 79, o general Figueiredo ele cria a Lei 6683, né? Que dá estabilidade outra vez, dá anistia para o pessoal na ativa. A pessoa retornaria na ativa. Não é interessante que a 6683 ele manda reintegrar na ativa. Tá? A emenda constitucional 26 dá promoções na ativa. Tá? Então, nós começamos a ver que existem promoções. O artigo 8º, em 88, ele dá promoções na inatividade. A emenda constitucional 20, dá estabilidade, dá tudo. No artigo 3º, acho que é inciso 3º, eu vou ver agora aqui, para não errar, porque é ruim errar, né? Então, ela dá estabilidade, a emenda constitucional 20, ela dá estabilidade no artigo 3º, acho que eu ainda estou bem, tá? De 98. Olha só, a emenda constitucional 20 de 98, tá? De 98, ela... Eu vou até ver aqui, que é muito, muito interessante essa emenda constitucional 20, tá? De dezembro de 98. Tá? O artigo 3º, já estou eu lendo aqui para vocês. Tá? Quem tiver paciência de me escutar, por favor, escuta que pode ser interessante isso. Diz o seguinte, ó, artigo 3º, parágrafo 3º. São mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data da publicação dessa emenda. O artigo 8º dos ADCTs, ato de disposições constitucionais transitórias, estava vigente nessa época. Tá? Vigente a data da publicação dessa emenda, que foi em 98, final de 98. São mantidas aos servidores e militares inativos e pensionistas, aos anistiados, está aqui, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como aqueles que cumpriram até aquela data os requisitos para usufruírem tais direitos. Está entendendo, Lara? Vai lá. É muito legal isso aí. Ó. Diz o seguinte, que mantida os direitos e garantias assegurados pelas disposições constitucionais do artigo 8º, vigentes à data da publicação dessa emenda. O artigo 8º estava vigendo aí em 98? Estava. Tanto que em 2002 é que se faz a 10.559 para regulamentar o artigo 8º. Então, até lá, até a 10.559, vigiando ainda o artigo 8º. E ele diz aqui, aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como aqueles que já cumpriram até aquela data, tá? A data da publicação, até 98, os requisitos para usufruir tais direitos. Tá? Então, está aí mais ou menos desvendado o que aconteceu com a 817-238. Eles ofenderam a Constituição, eles ofenderam a emenda constitucional 20, tá? Quando eles dizem que ela tem que ser exclusivamente política, por aí vai,
restou demonstrado aqui que o ato institucional número 1, o ato institucional número 1, de 9 de abril de 64, ele manda suspender qualquer garantia, tá, das pessoas. Ficam suspensas por 6 meses as garantias constitucionais ou legais, de vitaliciedade e estabilidade. Tá? Então, ele aí já corta isso. Aí, 3 dias depois dos 6 meses, ele baixa a portaria 1104. Mas aí a portaria 1104, o ato institucional número 1, ele aqui diz, olha, fica valendo, tá? Fica valendo o presente ato. Ele diz que é só 6 meses, aí enrolou você e enrolou a mim também. Enrolou todo mundo, porque ele só vale por 6 meses. Mas ficam suspensas as garantias. Mas o presente ato vigora da sua data até 31 de janeiro de 66. Então, esse negócio aqui do 6, do artigo 7º, que ficam suspensas por 6 meses as garantias, me desculpe, mas ele estendeu essa suspensão até 31 de janeiro de 66. E, quando chega ali, no ato adicional número 5, tá, ele vem dizendo que ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais. Isso já é em 68, 13 de dezembro. Tá? Então, enquanto está suspensa a vitaliciedade, a estabilidade, inamovibilidade, está todo mundo, quem saiu na vigência do ato institucional número 5, até 68, quando ele baixa isso aqui, e ele diz que o ato institucional entra em vigor. E nós só vamos ver que esse ato institucional ele já não está em vigor em 5 de outubro de 88. Interessante isso. Só em 5 de outubro de 88 é que deixa de vigorar isso, quando começa a nova Constituição. Começando a entender onde é que nós chegamos, então, tudo isso aqui, combinado com o decreto, a lei 1029, que é de dezembro de 1029, que ele baixa esse decreto com base no artigo 3º do Ato Institucional 16 e o 1º do artigo 2º do Ato Institucional número 5, tá? E dá estabilidade outra vez, tá? E retira a qualquer direito das pessoas. Isso se aplica porque, por coincidência, porque eu adoro coincidência, esse aqui é de 68 e o Estatuto é de 69, mas continua a vigorar. Está tudo vigorando, estava vigorando até 88. Então, o que eu quero explicar para vocês é que, por aí, nós temos um pulo do gato. É começar a questionar e entrar com uma ação rescisória, dizendo, estava vigorando. Eles entraram na vigência de um ato institucional. Tá? Não tiveram estabilidade, não puderam ter estabilidade, porque a estabilidade foi cortada até 10.029. Por quê? Porque aqui é interessante, super interessante, o AI-5, ele diz, ficam suspensas as garantias, tal. Aí, no parágrafo 1º, diz, o presidente da República poderá, mediante decreto, e essa lei 10.1029 é um decreto-lei. Então, ele usou o decreto aqui para poder demitir, remover, transferir para a reserva. Aqui não está falando reserva remunerada ou não, está falando transferir para a reserva. Se transferiu você para a reserva, transferiu com base no artigo 6º, parágrafo 1º. Tá? Isso é que é transferir para a reserva. Tá? Porque eles nunca falaram aqui reserva remunerada. Agora, ele diz o seguinte, assegurado, quando for o caso, vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço. Então, das duas, uma. Olha só. Então, tudo isso aqui está difícil o negócio hoje aqui. Vou dar cascudo da produção. Tá?
mas está tudo bem. Aqui o meu negócio é no cascudo. Então, tudo isso aí, que eu falei para vocês, dá oportunidade ao, ao anistiando de falar com o seu advogado, falar, olha, qual é essa história do artigo 1º, do AI1, do AI5, do Decreto-Lei 1029, tá? Porque esse decreto-lei só foi ser revogado pela 5774, tá? E aproveita e fala, olha, a emenda constitucional 20, a emenda constitucional assegura o direito nosso. Ela diz lá, a emenda constitucional, no artigo 3º, parágrafo 3º, ele assegura também isso. Isso é que não está sendo usado por ninguém. Nem nós usamos a emenda constitucional 20. Nós temos que começar a usar também, tá? Porque houve a emenda constitucional diz que está assegurada. A emenda constitucional 20. É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão a qualquer tempo aos servidores públicos e aos segurados do regime geral da Previdência Social, bem como aos seus dependentes, até a data da publicação dessa emenda, que tenham cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios. No parágrafo 3º, são mantidos todos os direitos e garantias assegurados nas ADCTs, vigente à data da publicação dessa emenda, aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, assim como aqueles que já cumpriram até aquela data os requisitos para usufruírem tais direitos. Entenderam? Então, eu procurei só explicar uma coisa que eu espero que os senhores advogados, meus colegas, também possam usar, se acharem por bem usar, naturalmente, né? Se acharem por bem usar, eu acho que deve ser usado, porque isso aí dá aso, dá condições de entrar por uma ação rescisória, dizendo que foi ferida uma emenda constitucional. E a emenda constitucional, quando ela existe, ela passa a fazer parte da Constituição. Então, a Constituição Nacional, ela diz aí que ela diz que 5774, estou eu vendo aqui também, tá? Ela diz que a emenda constitucional 20 que estão assegurados direitos até 98. Eu entendo que se ela diz que está assegurado o direito, até o direito a você ter a estabilidade, ter direito a tudo, que você não podia ter saído. Então, quer um motivo? O Estatuto, está aqui, ó. Estatuto dos Militares, a Lei 5774, tá? A de 71, essa aqui, tá bom? Ela revoga a 1029, tá? E era de 23 de dezembro de 71. Tá? Ela vem revogar aquilo que dava estabilidade, por aí vai. Tá? E essa lei 5774 foi revogada pela 6880, que já é outra. Tá? Então, eu digo isso porque é sempre bom se ater à data que vocês saíram. Então, vê que essa 5774 só foi revogada em 80, pela 6880, que foi o estatuto que vigorou até pouco tempo, tá? Que agora já foi mudado. Né? Então, é interessante a gente começar a ver isso aqui, das obrigações, da ética, dos deveres, do compromisso. Eles vêm dizendo muita coisa, dos direitos. Ó, eu falei naquela hora o artigo 54, tá? É porque é o artigo 54 da 5774, tá? Que falava da estabilidade. Tá? No artigo 54 vem falando da estabilidade, diz: são direitos militares a estabilidade quando o prazo for 10 anos de tempo de efetivo serviço. Tá? Então, e conta-se, ali ele diz até que conta com o tempo de serviço dobrado, férias não gozadas, a licença-prêmio de 6 meses não gozado, conta como 1 ano. Tá? Também nós temos o você servir em local inóspito, aqueles aqui na trabalhista eles têm a insalubridade, essas coisas. Isso aí também, o paraquedista, o mergulhador, que tem um 20% de adicional, né? Então, tudo isso aí está aqui. Está aqui.
e vocês agora já têm como brigar, conversar com os seus advogados. Nós aqui, eu estou com o doutor Leandro, nós estaremos ajuizando ações rescisórias para aqueles que quiserem, que tiverem perdido. O Guerra, por exemplo, é um que ou cabe uma ação rescisória ou uma anulatória, porque se ferir a Constituição não gera nenhum efeito, né? Então, está aqui, ó. Eu vou acabar de falar aqui com algumas pessoas. Tá? Boa tarde, doutor Walsh. Você